trabalham no Departamento de Moradias Inclusivas e Acessíveis, e Summerville está com algumas unidades para compra. Que nós já tivemos brasileiros moram em algumas dessas unidades e pessoas que conseguiram ganhar a loteria e conseguiram certificar para morar hoje numa casa própria através desse programa. Então, Thomas, será que você poderia começar mostrando os slides para o André apresentar? How can we know about the units? Então, como que vocês vão descobrir e saber que as cidades de Summerville estão disponíveis no momento? André, for you now. Sí, gracias, Adriana. Hay varias maneras para recibir información sobre oportunidades de venta. Primero, todos que son interesados deben añadir su correo electrónico a nuestra lista de correo para recibir anuncios cada vez que tenemos oportunidades. También ustedes pueden seguirnos en Facebook y también Twitter. También pueden suscribirse al boletín de noticias semanales de Summerville y del informativo de unidades de servicios para inmigrantes. También hay anuncios en periódicos locales, incluyendo el Brazilian Times. Entonces deben poner atención a los anuncios que hay en la prensa. Graças, então, gente, eu vou fazer o sumário do que o André falou. Então, se vocês quiserem ser informados sobre as unidades sempre que elas estão disponíveis, por que é importante? Porque cada vez que uma construtora, né, termina, né, constrói um prédio ou um complexo, a aplicação é diferente. Summerville não tem uma aplicação única, então você tem que estar atento quando alguma coisa nova surgir. Então, como que seria isso? Primeiro, se vocês quiserem se inscrever nos alertas da cidade de Summerville, então todos esses slides a gente depois vai disponibilizar para vocês, mas vocês podem ligar também para o 311 ou 617-666-3311 e eles podem ajudar para os alertas da cidade. A cidade tem um Facebook, tem um Twitter, vocês podem entrar no website da cidade, o Brazilian Times também está sempre anunciando quando algumas unidades surgem, então fiquem atentos, porque e se você estiver inscrito nessa mail list do programa de unidades inclusivas, você vai sempre saber quando tiver uma unidade para venda ou para aluguel, tá bem? Então vamos ver o próximo slide. Agora, o André vai falar um pouquinho dessas unidades específicas da construtora, da IZ, que são as unidades que vão estar disponíveis. André. Sí, gracias, Adriana. Pues hay un periodo de solicitud abierta que comienza con un email o un correo electrónico a nuestra lista y el periodo de la solicitud abierta dura 30 días. Hogares tienen 30 días para entregar una aplicación completa que incluye un certificado corriente de ser comprador de primera vez o verificación de registración en un curso para ser comprador o compradora de primera vez. Finalmente, solicitantes tienen que entregar una preaprobación de una hipoteca con la aplicación que es válida hasta la fecha de la lotería. Durante el periodo de solicitud abierta y después, nosotros estamos revisando aplicaciones y asignando identificadores únicos que usamos durante la lotería. Después de la lotería está grabada y ponemos la lotería grabada en nuestro sitio de internet, en YouTube. Entonces, si no puedes ver en vivo, puedes mirar después. Ok, gente, então, thank you, André, muito obrigada. Então, gente, é assim, sempre que uma unidade é disponibilizada, vocês vão receber um anúncio, pode ser pelo e-mail, pode ser pelos alertas da cidade, e vocês vão ter 30 dias
para enviar a aplicação completa, a ficha de inscrição completa. Vocês vão ter que fazer um curso de comprador de casas pela primeira vez. Esse curso serve para o programa da cidade e para qualquer casa que você venha comprar normalmente no mercado pela primeira vez. Então, esse curso é oferecido em diferentes línguas. Esse curso tem um certo prazo para que você possa, se você já fez no passado, mas passou de 3 anos, tem que fazer. E você tem que ter uma carta de pré-aprovação do banco para a sua hipoteca, para o seu financiamento. Por isso que a gente está fazendo essa live hoje, porque você pode procurar fazer isso antes mesmo da gente anunciar essas unidades, que deve ser daqui para o fim do mês. Então, quando é anunciado, você só tem 30 dias. Mas você está falando com o gerente do seu banco amanhã, se você quiser. Você pode começar, onde você vai fazer esse curso de comprador para casa da primeira vez, amanhã também, se você quiser. Então, nós quisemos fazer essa live antes para que as pessoas que queiram se candidatar já possam se preparar. Então, quando você terminar de se inscrever, de preencher o formulário e enviar o certificado do curso e a carta de pré-aprovação do banco, ou de um lender, que a gente vai falar mais tarde, você vai enviar, a sua aplicação vai ser revisada e depois de 3 semanas vai haver uma loteria. Então, nesse caso, a gente vai falar mais um pouquinho para frente sobre as pessoas que moram em Summerville ou trabalham vão ter prioridade nessa loteria. E essa loteria, gente, é sempre gravada, porque se você quiser checar depois, qual é o meu lugar nessa lista. Quando eles fazem a loteria, eles sorteiam o número de todas as pessoas que se inscreveram. Se 400 pessoas se inscreveram, eles vão chamar do número 0 até o número 400, vai estar em algum lugar da lista. Mas você pode sempre checar a loteria, mesmo que você não esteja lá, através é gravado através do YouTube, tá bem? Pode passar para o próximo slide, por favor. Então, agora o André vai falar onde a gente pode encontrar os formulários de inscrição quando eles estiverem disponíveis. Pues aplicaciones están disponibles online en nuestro sitio de internet en el municipio de Summerville y también en el anexo del municipio, 50 Evergreen Ave. También hay aplicaciones duras en la oficina de Summerviva o Soya, en 42 de la calle Cross. Todas las bibliotecas públicas tienen copias y también si alguna persona pide, podemos enviar una aplicação por correio. Olha, gente, então vocês têm muitas opções para encontrar a ficha de inscrição, né? Eu sei que a gente está em um período de Covid e que as pessoas às vezes, né, não estão, a prefeitura está funcionando, mas com horários reduzidos, mas você pode pegar online, se você for no website da cidade e no departamento de Inclusionary Housing, você vai encontrar o formulário lá. Se você quiser ir até o prédio da prefeitura, que é no anexo, que fica na 50 da Evergreen, você também pode encontrar os formulários lá, no prédio principal da prefeitura, que é ali na 93 da Highland, no nosso office do Summer Viva e também nas bibliotecas. Todas as filiais da biblioteca têm sempre formulários. E se você preferir pelo correio, você pode solicitar. Sempre que você precisar de ajuda, gente, em Summerville, você pode ligar para o 311 ou 616663311 e pedir que eles podem ajudar você. Obrigada. André, o próximo slide, por favor. O cronograma, Andrés, agora. Gracias, Adriana. Pues antes de la fecha límite para una oportunidad, hogares tienen que entregar la aplicación firmada. También tienen que entregar la preaprobación de la hipoteca y el certificado de ser comprador de primera vez. Después, como 3 semanas después de la fecha límite, tenemos la lotería y los ganadores en la lotería tienen la oportunidad a certificar y verificar su elegibilidad por ingresos. Si hay una certificación de ingresos para verificar que una familia califique.
si la familia califica, van a recibir una carta de aprobación. Con esa carta tienen 15 días para hacer una inspección privada de la casa y también entrar en un acuerdo de compra e venda. Ok, então eu vou falar assim rapidamente que vocês já sabem. Primeiro é o período da aplicação, onde as pessoas têm que fazer aquele curso, as pessoas têm que buscar a carta do banco, enviar a aplicação. A gente tem o período da loteria. Se você for sorteado, né, nos primeiros lugares, você vai ter 5 dias úteis para submeter os documentos comprovando que você é elegível através do que você recebe, através dos seus investimentos, todos os requerimentos. Se você passar nessa certificação, você vai receber uma carta, né, de aprovação, dizendo que você é elegível. Daí você tem 15 dias para contratar a inspeção. Isso tudo, gente, acontece normalmente quando você compra uma casa, né? Então, a gente, depois disso, diria que entre 30 e 40 dias esse processo até você fechar o negócio. Então, qual é a diferença de você comprar uma casa através do programa ou através do mercado? Algumas diferenças. A primeira, você vai ter que saber que essa casa, acho que o André vai falar um pouquinho mais para frente, tem que ser a sua moradia principal. O preço é sempre muito mais barato do que o mercado. Então, se um dia você quiser vender essa unidade, você pode vender, mas sempre pelo programa. Isso significa que o seu imóvel pode valorizar, mas sempre você vai vender, se você quiser vender no futuro, vai ter que vender através do programa. A gente vai falar um pouquinho sobre isso lá na frente. Então, próximo slide, por favor. Então, André, como que a gente fala sobre a preferência para quem mora ou trabalha em Summerville? Pues para todas las oportunidades que tenemos de vivienda, hay preferencias en la lotería para familias que viven o trabajan de tiempo completo en Summerville. Y deben indicar que si califiquen por una preferencia en la aplicación, la preferencia está verificada durante la certificación de ingresos y hogares tienen que entregar verificación fechado dentro de 30 días de la fecha límite de una oportunidad. La verificación de preferencia debe incluir el nombre del solicitante y la misma dirección que está en la aplicación. Ejemplos de verificación de preferencia incluye como facturas de calefacción o electricidad, facturas de su móvil, facturas de tarjeta de crédito, registro de votante, un contrato de alquilar, o colillas de pago o cartas escritas por un empleador verificando la ubicación del empleo. Y siempre estamos mirando a la fecha de declaração, não a fecha de vencimento. Ok, então vamos falar um pouquinho sobre isso. Primeira coisa, quando você se inscreve, se você mora em Summerville ou trabalha em Summerville pelo menos 32 horas por semana, você terá preferência. O que significa preferência? Como eu falei, todos os números serão sorteados, mas os primeiros números a serem sorteados serão aqueles cujas pessoas moram ou trabalham em Summerville. Ah, então eu não moro em Summerville, eu não tenho chances? Tem, mas você vai ter menos chances, porque, obviamente, quem mora ou trabalha vai ser sorteado nos primeiros lugares. Vão ser os primeiros a serem sorteados. Então, vamos dizer que nós temos 40 pessoas que moram em Summerville e 10 que não moram, que aplicaram. Então, as 40 pessoas que moram em Summerville vão ser sorteadas primeiro, até o número 40. Do 40 em diante, será para as pessoas que não moram. Então, como você pode provar que você é morador de Summerville?
com a conta, pode ser qualquer conta de serviços públicos, mas não conta a data de vencimento, mas a data do extrato. Não pode ter mais do que 30 dias, tá vendo? Pode ser uma conta de eletricidade, uma conta de gás, telefone celular, fatura do cartão de crédito, pode ser o seu registro de eleitor, pode ser no caso, contrato de aluguel. Também você pode mostrar que trabalha em Somerville, mostrando os seus contra-cheques, ou se você não recebe um contra-cheque, a carta do seu empregador, mas tem que ser em papel timbrado, informando que o funcionário trabalha em um endereço de Somerville, tá bem? Próximo slide, por favor. Aí é só um exemplo, né, Andrés, do que seria o que você pode mostrar. Tem que ser inteiro, o documento não pode ser só um pedacinho, e dos dois lados, tá? Andrés, do you want to add something? No, solo es un ejemplo de verificación que incluye el nombre del solicitante, la dirección y la fecha de declaración. Olha, gente, então isso é importante. Tem que ter o nome de quem está aplicando, né? Ou de um, ou pode ser se for um casal, de um ou de outro, e o endereço tem que estar constando, tá bem? Na prova de residência ou de trabalho. Pode passar para o próximo slide, por favor. Obrigada. Então, sobre a lista de espera, né, André? Também é só um exemplo, né? Então, vocês estão vendo aqui, em vermelho está escrito Somerville Preference. As pessoas que moram em Somerville vão ser sorteadas primeiro. Nesse caso, 18 pessoas moravam em Somerville. Então, o número delas foi sorteado primeiro e depois do 19 ao 26, os demais. Então, sobre a lista de espera, né, André? Também é só um exemplo, né? Então, vocês estão vendo aqui, em vermelho está escrito Somerville Preference. As pessoas que moram em Somerville vão ser sorteadas primeiro. Nesse caso, 18 pessoas moravam em Somerville. Então, o número delas foi sorteado primeiro e depois do 19 ao 26, os demais. Gracias, Adriana. Pues, aplicaciones tienen que ser completas. Eso incluye que todas preguntas necesitan respuestas. Si algo no se aplique, si una pregunta no se aplique, debe escribir o indicar que no se aplique. También, todos los adultos en un hogar tienen que firmar la aplicación. Otra vez, el certificado de ser comprador de primera vez es necesaria con la aprobación de una hipoteca o pré-aprovação de uma hipoteca. Tá, gente, isso é importante. Tem pessoas que esquecem alguma coisa na aplicação, uma pergunta, ou quando aquela pergunta não se aplica, você tem que colocar NA. Não se aplica, porque senão vai parecer que a sua aplicação está incompleta, seu formulário. Então, não deixe nada em branco, não deixem de assinar todos os adultos envolvidos naquele aglomerado familiar e tem que ir junto, como a gente já falou, com o certificado de compra de casa pela primeira vez e a carta de crédito do banco pré-aprovado. Podemos passar. Ana, el certificado tiene que ser válido hasta la ocasión de registración en curso. El curso tiene que terminar antes de la fecha de la lotería. Abajo hay 2 agencias que ofrecen cursos para ser comprador de primera vez para recibir el certificado. El primero es el Somerville Community Corporation y están ubicados en Union Square. Y la agencia mantiene una lista en el área de Boston y listan cursos ofrecidos por otras agencias en varios idiomas. Y puede buscar por idioma o ubicación o otras características. Olha, eu vou falar agora um pouquinho que o André falou, é importante. Esse curso de certificado de comprador de casa pela primeira vez, ele existe aqui em Somerville, no SCC, eles oferecem, e também em Boston, em diferentes idiomas. Então, se você quiser fazer no seu idioma, no caso em português, você pode encontrar esse curso, mas quando você aplicar, você pode não ter começado o curso ainda, mas na data da loteria,
você tem que ter já terminado. Isso é importante. Por isso, você pode até começar a fazer esse curso, independente das unidades estarem disponíveis ainda, a semana que vem, né? Então, o quanto antes, melhor. Gracias. Y con la preaprobación, debes recordar que las unidades asequibles son bajo del precio del mercado y las unidades vienen con escrituras restringidas. Eso significa que hay restricciones en lo que puede hacer con la unidad. Es muy importante que el banco lea las restricciones y la escritura restringida para saber qué son. La carta de preaprobación tiene que ser válida hasta la fecha de la lotería, tiene que ser por 30 años. El banco debe hacer un cheque duro de crédito y también verificar. Ok, então isso é importante. Gente, se você já quiser procurar ou que as lenders para saber se eles poderiam lhe dar uma carta de aprovação, tem que lembrar que quando vocês receberem o pacote com o formulário, isso tudo está escrito. Você pode levar para o seu banco e explicar. Olha, esse é um programa de moradias acessíveis. Eles precisam saber que tem algumas restrições. Por exemplo, quando você for vender, você precisa vender através do programa da cidade. Precisa ser com 30 anos, tá bem? O financiamento precisa ser em 30 anos. E lembrando que algumas pessoas, algumas organizações online que oferecem o financiamento não são aprovados pela cidade. Então, a cidade tem uma lista de bancos ou lenders que são aprovados. Todos os bancos comerciais maiores, sim, já são aprovados, mas a gente tem uma lista, se você não conseguir aprovação de um banco comercial, que você pode buscar. Mas lembrando que essa carta precisa estar válida no dia da loteria, tá bem? Mais informações, gente, a gente pode dar para vocês na medida em que vocês forem necessitando. A gente está passando aqui só rapidamente, mas qualquer tipo de empréstimo que seja por online, ou que eles chamam Rocket Mortgage, ou Quicken Loans, esses não são aprovados. De antemão, a gente está falando isso, tá bem? Para o próximo, por favor. Aquí hay una lista de prestamistas familiarizadas con nuestro programa. Entonces pueden llamar o comunicarse con cualquier persona en esta lista para comenzar ese proceso. Y ellos aceptan las restricciones de nuestro programa e de las unidades. Olha, gente, o André está passando aqui uma lista, né, de instituições que já conhecem o nosso programa, então, se você já quiser nem precisar ter que explicar. Essa lista, que eu acho que ela continua no próximo slide, ela é uma lista de organizações, de bancos que já conhecem e que costumam emprestar dinheiro, obviamente que isso vai estar... implica se você tem um crédito com o banco, mas esses daqui vocês já podem considerar que eles não precisam de muitas explicações. Eles já sabem, já trabalharam com a cidade e já são aprovados. Então, eu acho que no próximo slide a gente continua um pouco mais de lista de lenders. Então, aqui ele tem um link, né, Andrés? Um link que você pode conhecer todos os lenders, não é isso? Sí, es un link para un producto de hipoteca, se llama One Mortgage y ofrecen beneficios específicamente para compradores de primera vez, como intereses muy bajos, asistencia con cuestas para cerrar o quizás con un pago inicial. Y también pueden buscar bancos usando ese link. Y típicamente ellos aceptan las restricciones que tenemos, pero siempre debes chequear com eles primeros. Ok, então, gente, esse link que também depois a gente vai compartilhar com vocês, vocês podem achar, até pode ser por local, pessoas que falam a sua língua,
eles são tipicamente aprovados, já conhecem o programa da cidade, mas é sempre bom informá-los que o imóvel que você está querendo se candidatar para comprar é um imóvel que tem algumas restrições, porque faz parte de um programa de moradias acessíveis, tá bem? Então, como eu falei, quando a unidade for disponibilizada, isso tudo vai estar escrito no pacote de informações e você sempre vai poder contar com a gente para explicar melhor. Então, próximo, por favor. Tá, agora a gente vai falar sobre os requerimentos de elegibilidade, né? Que requerimentos são esses para você se tornar elegível para este programa? Y ahora mi compañero, sí. Sí, esa parte, entonces desde aquí voy a presentar. Bueno, muy obrigado. Eu digo que para hoje eu não posso falar portuñol, pero espero para la próxima. Pero por ahora voy a hablar en español. Ben, tá muito bom, a gente pode entender direitinho. Obrigado, pero para la próxima creo. Tá bem. Ok, bueno, entonces podemos hablar de los requisitos de elegibilidad. Para empezar, el tamaño del hogar tiene que ser por lo menos una persona para cada habitación. En otros casos puede pedir un ajuste razonable. Entonces, tampoco aceptamos hogares de conveniencia. Por ejemplo, las personas que no han tenido una historia de vivir juntos antes de el tiempo para entregar las aplicaciones, tienen que ya tener esa historia anteriormente. Para los sí. Posso falar só desses dois primeiros? Can I just explain what you're talking about now? 2x2? Gente, o Ben falou que se a casa tem 2 quartos, a gente não pode pegar uma pessoa aplicar para um apartamento de 2 quartos. Não, tem que ser pelo menos uma pessoa por quarto, certo? A menos que você tenha um motivo razoável que você possa explicar e justificar. E também o Ben falou que eu não posso pegar um amigo meu que nós nunca moramos juntos e vamos comprar essa unidade juntas. Não. As famílias não relacionadas, que não têm parentesco, elas pelo menos têm que ter tido um histórico de que elas vivem juntos. Thank you, Ben. Gracias. Ok. Bueno, entonces, para los ingresos, hay 3 límites diferentes, depende de la oportunidad de vivienda. Primero 80%, 110% y también 140% de promedio de ingresos en el área de Boston, Somerville y Cambridge también, todo ese lugar. También puede notar que no hay un mínimo de ingresos para nosotros en el programa, pero como certificamos que se puede, que tiene bastantes ingresos para poder comprar una casa por primera vez, es por la preaprobación de la hipoteca que ha recibido antes de entregar la aplicación para nuestro programa. Para ahorros y activos, no pueden ser más de $250,000. Lo único que necesitamos ver por un mínimo es que se puede pagar por los gastos del pago inicial. En este caso, 3% por lo menos del pago inicial. Es importante también notar que uno podría pagar más de este 3%, pero es el mínimo. Ok, então, gente, I'm sorry, Ben, if I could just go ahead. Ok, então, o Ben colocou sobre a renda, né, porque a gente tem 3 tipos de valores, tá, de 80%, 110% ou 140% da média anual do que se ganha. Então, você vai ver depois numa tabela se você se enquadra, dependendo do valor que você ou seu aglomerado familiar fazem por ano, se você se aplica ao grupo de 80%,
de 110 ou 140. O 80% é alguém ou um aglomerado que ganha por ano um valor menor do que o de 110 ou 140. Mas isso vai depender de cada unidade, então vocês vão ver depois numa tabela, dependendo do que vocês ganham, onde você se enquadra. E se você tem qualquer ativo, qualquer investimento, poupança ou ações, você pode ter, para ser elegível para esse programa, você pode ter guardado até $250 mil, tá bem? E lembrar que 3% do valor do imóvel você vai dar como entrada. Posso dar uma entrada maior? Pode, mas 3% é o mínimo. Então, vamos pensar, se o imóvel custar $180 mil, por exemplo, você vai ter que ter 3% desse valor para dar de entrada. Ah, eu posso dar um pouco mais? Pode. Tá. Gracias, Ben. Obrigado. Vamos seguindo. Ok. Entonces, después el estado de estudiante. El jefe o jefa del hogar no puede ser un estudiante de tiempo completo. También si hay dos jefes o jefas del hogar, no pueden ser los dos o las dos estudiantes de tiempo completo. Y también por compradores de primera vez es un requisito para ese programa. No puede haber sido propietario o propietaria de un hogar dentro de los últimos 3 años. Hay unas excepciones a esto, pero mais ou menos é a regra para o programa. Ok, então, gente, vou lembrar que nós estamos falando dessas regras para este programa. Isso não quer dizer que se você quiser comprar uma casa no mercado ou em outro programa, a gente está falando do programa de moradias inclusivas de Summerville. Significa que se a gente tem 2 chefes de família, a gente não pode, essas 2 pessoas ao mesmo tempo não podem ser estudantes em tempo integral, tá bem? Ben, se uno é estudiante está bem, right? Pero no los dos. Exatamente, sim. Ok, então, gente, se você tem, por exemplo, um casal e os 2 são estudantes em tempo integral, seja na universidade, na faculdade, eles não podem. Um pode, mas tem que ter a garantia de que o outro, nesse caso, não é estudante em tempo integral. E lembrando que se você já possuiu uma casa antes, embora a gente está falando aqui de compradores de casa pela primeira vez, vamos dizer que você possuiu uma casa antes, mas você vendeu. A regra para esse programa é, nos últimos 3 anos, você não pode ter possuído uma casa. Tem algumas exceções, mas nesse caso, se for o caso que alguém tem uma pergunta lá na frente, pode fazer. Mas, grosso modo, o que a gente tem a dizer é que ou você é comprador de casa pela primeira vez, ou você já teve uma casa antes, mas você se desfez dessa casa há pelo menos 3 anos atrás, tá bem? Obrigada. Vamos passar para o próximo? Por favor. Ok. Entonces, la elegibilidad por el tamaño del hogar o familia incluye todas las personas que van a vivir con la persona entregando la aplicación o jefe de hogar para el primer año. Entonces, tiene que pensar si alguien va a mudarle con vos, tiene que incluir esa persona. También no importa si la persona tiene ingresos, no importa si la persona está menos de 18 años, más de 18 años, siempre va a contar esa persona. Si una mujer está embarazada en tercer trimestre, por el tiempo de la lotería, va a incluir al bebé también en el tamaño del hogar. Y también si comparte el cuidado de un niño, si está con el jefe de hogar más del 50% del año, va a contar por un miembro de la familia o del hogar. Y últimamente, si uno está separando, tiene un divorcio, tiene que mostrar que están separados, como ya, porque si no puede mostrar eso bien claro, no podemos verificar que esa persona no está incluido en la aplicación también.
Ok. E, gente, isso é muito importante. Quando a gente fala aglomerado familiar, a gente fala de todas as pessoas que vão morar nessa casa que você está querendo comprar. Pode ser crianças menores de 18 anos, pode ser pessoas sem renda, podem ser alunos em tempo integral com mais de 18 anos. Se algum membro da família, alguma mulher estiver grávida, né, a partir do terceiro trimestre da gravidez, já pode considerar, né, este bebezinho que está por vir como membro da família. E se alguém é separado e tem filhos com guarda compartilhada, com parceiro ou parceira, as crianças que residem com quem está aplicando pelo menos 50% do ano também tem que ser incluídas. Então, quando a gente fala quanto ganha, né, esse aglomerado familiar, tem que considerar a renda de todo mundo. Quem trabalha nessa casa é considerado, tá bem? E se por um acaso alguém está separado ou divorciado, tem que mostrar que de fato está, né, separado desse cônjuge ou desse parceiro ou dessa parceira e que essa pessoa não vem morar não é considerado parte do aglomerado familiar. Então, tudo isso tem que ser provado, tá bem? Obrigada, Pen. Vamos passar para o próximo? Sí, por favor. Entonces, aquí solo dice casi lo mismo que ya hemos revisado de los hogares de conveniencia, solo que por el tiempo de la certificación de ingresos es cuando necesitamos ver que han vivido juntos antes. Para personas que Isso no a gente já tienen falou. relación, que no sean de familia. Lo siento. Isso. A gente já falou, né? Antes que, se vocês não têm parentesco, se essas pessoas não têm parentesco, mas pode ser alguém que já morou junto com você há muito tempo, para fazer parte, né, dessa mesma aplicação, tem que ser alguém que já tem um histórico de ter morado com você, tá bem? Caso não seja, né, assim, não tenha relações de parentesco. Então vamos passar para o próximo? En este momento necesito preguntar rapidito algo a Andrés. Andrés, are you there? Yes. Could you clarify whether for the 110% and 140%, the minimum incomes apply, or is it always that pre-approval for a mortgage that ensures people can afford the opportunity? The minimum income requirements do apply. For the higher tiers. Minimum income requirement for 80% is the one that there's no minimum income because it depends on the bank. But Okay, for the rest, thank you. Yeah, I want to clarify that. Thanks. Yep. Okay, obrigado, Andrés. Entonces, esos son los 3 niveles de ingresos para las oportunidades de viviendas, de viviendas por primera vez, para compradores de primera vez. Puede, para empezar, ver el número arriba para cuántas personas son en su hogar y después bajar a ver para la oportunidad, depende en el límite de promedio de ingresos, cuáles son los límites que tiene que calificar. Para los 2 límites abajo de 110% y 140%, sí hay mínimos también que tú tuviera que hacer para poder calificar para el programa. Para 80%, como yo había dicho antes, no hay un mínimo, pero verificamos que pueda pagar para esta hipoteca por la preaprobação de hipoteca que recebió del banco. Então, eu vou explicar um pouquinho, gente, para você saber se você se qualifica, porque se esse é um programa de moradias inclusivas, a gente está considerando pessoas, né, que têm uma renda média ou baixa. Então, dependendo de quantas pessoas moram na sua casa, vocês estão vendo aí em cima os números 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Então, de 1 a 6 pessoas, você vai descer nessa coluna e vai ver. Se você recebe, você tem que, no caso de uma pessoa, se você recebe 70 mil
a partir de 70.750 por ano, você, quando eu falo, gente, todas as pessoas que trabalham naquela casa juntas, tem que somar. Então, você se enquadra nesse grupo de 80%. Se você, no caso, recebe 100 mil por ano, você já vai se enquadrar no grupo, no último, que é de 111 a 140. Se você tiver 2 pessoas em casa, que se tem alguém grávido no terceiro trimestre, já pode considerar esse bebê como parte do aglomerado. Então, dependendo de quantas pessoas vão morar nessa casa, você desce a coluna e vê se o que você faz de renda está dentro do que está aqui nesse valor. Ben, so the minimum is what we see on the 80% row, right? No, the 80% there is for units set at 80%. There are tier 1 homeownership units. So those are maximum incomes. Okay, but if I make maximum, there is no minimum. There's no minimum, right? Então, o Ben está falando que esse valor que está aqui, gente, se você faz 80 mil ou 71 mil, você já não está mais nesse primeiro nível do 80%, você já está no seguinte. Isso não significa que você não está elegível, apenas você está neste grupo, e significa que o preço do imóvel, para quem ganha menos, é um pouquinho menor. Mas veja bem, não tem um mínimo que você vai ganhar, porque quem vai definir se você é ou não elegível para a carta de crédito é o banco. Então, se você ganha 50 mil por ano, você sozinho, ou 30 mil por ano, mas você tem um crédito tão bom, você tem um histórico tão bom de crédito, que o banco lhe dá essa carta, para a cidade não importa. Se o banco disser, sim, eu vou emprestar o dinheiro para essa pessoa em 30 anos, se o banco afirma isso, para a cidade não importa. Também, se você quiser mais detalhes, né, quando a unidade estiver disponibilizada e você quiser vir conversar com a gente pode ver o seu caso em especial. Obrigada, Ben. Vamos para o próximo? Sim, tá bom. Ok. Aquí se puede ver unos ejemplos de los precios de los condominios o unidades de habitaciones y límites diferentes ahorita. Esos no son precios fijados. Van a cambiar, depende en algunas cosas, por ejemplo, los impuestos de la área, también los gastos mensuales del condo, si hayan. Pero es para tener una idea de como en la área de precios que hay para el programa. Então, aqui, gente, é só um exemplo, tá bem? Que eles separaram, se você ganha dentro da média de 80%, 110 ou 140, vocês estão vendo que o preço, por exemplo, do estúdio, para quem ganha menos, porque está na área de 80%, o preço do estúdio é um pouco mais barato. Se você ganha um pouco mais, o preço do mesmo estúdio vai ser um pouco mais caro. Lembrando que isso depende das taxas daquela área. Isso aqui é só um exemplo para vocês entenderem por que vocês vão ser classificados se vocês estão no nível 1, 2 ou 3. Tá bem? Depende do salário, não só de uma pessoa, mas de todo o aglomerado familiar. O salário, no caso, anual. Obrigada. Vamos passar para o próximo? Sim. Ok. Entonces, ¿cuáles son los ingresos? Para empezar, ¿incluye las cantidades de moneda o aparte de moneda también? Como por ejemplo, algo que recibe para pago que no es específicamente efectivo o un depósito a la cuenta bancaria. Que recibe un miembro del hogar o también alguien recibe en nombre de un miembro del hogar. Por ejemplo, a veces uno puede recibir como beneficios de discapacidad para un niño y no va a recibir directamente el niño este dinero, pero va a recibir la pariente. Y para el niño que está viviendo en ese hogar, va a incluir esos ingresos. También tiene que pensar en las cantidades anticipadas dentro del próximo año o 12 meses.
Este incluye bonificaciones, aumentos, comisiones y horas extras, como cambios en las horas, promociones de trabajo y también cambios de su trabajo e los ingressos de uno. Ok, gente, é muito importante isso que o Ben está falando, porque se você ganhar a loteria, a gente vai passar por um processo de certificação e você vai ter que provar, então, toda a sua renda. E o que é a renda? A renda não é só necessariamente o que você ganha formalmente. Isso inclui qualquer benefício que alguém possa ter, por exemplo, em relação à pensão de um filho, ou um filho que tem algum problema de saúde que ganha esse benefício, qualquer promoção, mudança nas horas. Você tem que prever nos próximos 12 meses se você vai ter algum aumento, alguma comissão. Então, quando a gente fala em renda, isso significa tudo, inclusive algumas gorjetas, including tips, right, Ben? Sí, por supuesto. Então, até gorjetas que você ganha, você tem que considerar. Então, quando a gente fala renda, que todo mundo recebe na casa, a gente tem que ver que quando você for passar pelo processo de certificação, você vai ter que mostrar os extratos do banco, todo o dinheiro que entra. Então, é importante a gente declarar o que de fato se recebe, tá bem? Obrigada. Vamos passar para o próximo? Bueno, yo creo que no vamos a revisar a todos esos tipos de ingresos, pero lo que podamos incluyen los tipos de ingresos. Son los ingresos que gana uno de su trabajo, desempleo, si uno se queda sin trabajo, seguridad social y discapacidad, los beneficios. También si uno recibe indemnización por despido, si pierde su trabajo y recibe manutención de los hijos, pensión alimenticia, asistencia como un regalo de amigos o familia, si alguien siempre ayude a pagar la renta aunque no vive con usted, con vos. Como si de una vez, si alguien tiene como un yard sale, está vendiendo algo a su propiedad, por ejemplo, como ropa, arte, también como trabajos que uno no siempre hace, solo a veces tiene que pensar en esas cosas también. Y dividendos y interés ganados por activos y ahorros. Então, gente, como esse é só um exemplo, né, que o Ben tá falando que outros tipos de ingressos, que não são só o salário em si, mas se você recebe uma ajuda da família, se você tem algum investimento e recebe algum juros em cima disso, se você recebe doações, ou fez um yard sale, vende algo, se tem pensão alimentícia, mesada, tudo isso, gente, é considerado como ingresso, como renda, tá bem? Podemos passar para o próximo, Ben? Ok, tá bom. O que são ativos, né? Por este about. Activos. Okay. Para empezar, como habíamos hablado, que el límite de activos son 250,000 dólares, pero excluye cuentas limitadas de la jubilación, colegio y la salud. Y también no hay un límite de activos cuando alguien ya se ha mudado a este apartamento. Ya puede gastar más, ya puede tener más ahorros, más activos. Cuando se ha mudado, solo es de calificar para empezar. Ya habíamos hablado de eso también, pero 3% por lo menos es el pago inicial que tienen que tener para poder pagar, pero depende en límite de ingresos, de promedio de ingresos para el apartamento, que este puede ser un poco diferente, más o menos de 5,000 hasta 10,000. Y también uno tiene que planificar para tener unos gastos de cerrar o cuestas de cerrar. Y aproximadamente son 10,000. Es un gasto bastante importante para planificar para este.
Y no es algo que vas a ver inmediatamente en la carta de preaprobación de hipoteca que reciba uno, pero como unos días antes de que ya uno va como pagando completamente para el hogar, como ya ha pasado la lotería, ya había calificado por ingresos y todo eso, y entonces en este momento va a ver que hay los otros gastos. Entonces es muy importante planificar, tener más ahorros y activos para poder pagar esos gastos. Tá, gente, é importante o que o Ben está falando, porque a gente está falando em se preparar, né, para se candidatar a um apartamento ou nesse programa de moradias acessíveis. Então, você pode, muitas pessoas perguntam, eu posso ter uma poupança? Eu posso ter um dinheiro guardado? Como a gente já falou, sim, mas não pode exceder 250 mil dólares. Isso exclui contas de poupança de aposentadoria, dinheiro guardado para faculdade ou saúde, tá bem? Então, você tem esse limite de 250 mil quando você aplica para o programa, mas se você ganhar a unidade, depois de estar lá dentro, aí não importa, você pode guardar quanto você quiser, pode exceder 250 mil, mas antes, no momento em que a gente aplica para o programa, não pode exceder 250, tá bem? E lembrando que a gente vai precisar ter 3% de entrada, isso vai depender do valor do imóvel, claro, mas que isso varia entre 5 mil e 10 mil. Então, os custos de fechamento, porque sempre que a gente compra qualquer imóvel, tem que contar que tem que ter um dinheiro, né, para dar de entrada, e o custo eles colocam como uma estimativa aproximada de 10 mil dólares, tá bem? Então, é importante saber que é necessário ter esse valor para dar, né, entrada no processo, tanto, né, os 3%, quanto o fechamento do contrato. Obrigada. Obrigado. Podemos passar? Sim. Ok. Entonces, ejemplos de activos incluyen no solamente las cuentas bancarias y también para cualquier cuenta que tiene por lo menos una parte en el nombre de uno. Por ejemplo, si tiene una cuenta conjunta con alguien, tiene que incluir ese también. Y aunque si el saldo sería cero, si no había dinero, si no hay dinero en la cuenta, todavía lo tiene que entregar del Estado. También incluye cuentas de jubilación como 401k, IRA, IRA, otras cuentas de jubilación, las cuentas de colegio y salud, de ahorros, aunque no cuenta por el límite de activos, tiene que entregar la información con esas cuentas. Las pólizas de seguro también. Aplicativos como Cash App, Venmo, PayPal, etc. Robinhood es un aplicativo que es muy popular ahora con personas más jóvenes. Es importante tener esos estados. También criptomonedas como Bitcoin, acciones y el efectivo en su billetera, abajo de su colchón, en una caja de seguridad. Todo eso tiene que incluir también, tiene que reportar de los activos que tiene en todos los lugares. Gente, isso é muito importante, porque, como eu falei, quando a gente está no processo de certificação, tanto a cidade, né, quanto, no caso, a construtora, eles vão pedir todas as provas do que vocês têm como ativos. E, às vezes, a gente esquece que o dinheiro que a gente recebe pelo Venmo, PayPal, Cash, né, o Bitcoin, o dinheiro que a gente guarda embaixo do colchão, dinheiro em cash, dinheiro que a gente guarda no cofre, tudo isso é considerado ativos, tudo isso é considerado um dinheiro que você tem guardado no investimento. Então, lembrando que você precisa declarar que você tem esse dinheiro, inclusive em contas de aposentadoria, tá bem? Você precisa esclarecer tudo isso.
Obrigada. Podemos passar para o próximo? Sí. Ok. Ya habíamos hablado de eso casi 2 veces. Yo creo que está bueno, solo que el estado de estudiante por tiempo completo tenemos que verificar con la escuela o instituto de ensino. Então, se alguém for estudante, isso inclui quem está fazendo um PhD, precisa só explicar que um está e outro não. É importante a gente lembrar que os dois chefes, né, da família não podem ao mesmo tempo serem estudantes em tempo integral. Tá, vamos passar para o próximo. Sí. También habíamos hablado de esa parte que tiene que ser comprada por primera vez de una casa o unidad, pero también incluye interés conjunta en una propiedad y también propiedad no exterior o en el extranjero. Tá, acho que o mais importante daqui, que a gente já falou quase tudo, é que você não pode possuir outra propriedade, incluir isso, inclusive, no exterior. Então, se alguém tem uma casa no Brasil, ou uma propriedade no Brasil, ou em qualquer outro país, ela não é elegível para o programa, porque esse programa é basicamente para pessoas que usam essa propriedade nessa casa, esse apartamento, como sua propriedade principal e sua única propriedade. Então, se alguém tem, né, ou não pode ter possuído ou vendido propriedade nos últimos 3 anos. Se for até 3 anos atrás, ok, mas se foi nos últimos 3 anos, a gente está em 2021, se foi em 2018 para cá, você não pode ter possuído outra propriedade, nem aqui nos Estados Unidos e nem no Brasil. Caso contrário, você não estaria elegível para este programa. Pode estar elegível para outros, mas não para esse, tá bem? Obrigada. Podemos passar para a próxima? Sí. Porque ya tenemos menos tiempo, poco tiempo para terminar, yo voy a decir como muy corto esa parte que lo importante de esa parte uno debe de revisar con más cuidado, pero es si uno tenía un parejo o una pareja antes que era trabajando y vos no estaba trabajando, puede poder comprar todavía, aunque había tenido un hogar antes. Hay excepciones así. O Ben falou que existem algumas exceções no que a gente se referiu antes, e são várias. Então, ele vai estar passando assim muito rapidamente, porque no caso de você se interessar pelo programa, a gente fala um pouquinho mais, tá bem? Então, vamos passar para o próximo. Acho que a gente tem ainda algumas exceções no próximo. Isso. Ben, can we talk about it like later or another occasion? Is okay if we skip this one? Então, gente, olha... We can do a recording of this part. Ok, então, gente, aí são outros exemplos. Então, como a gente vai disponibilizar os slides, se tiverem dúvidas, alguém interessado em aplicar seriamente, a gente fala direitinho dessas exceções, tá bem? Podemos passar para o próximo. Então, após a loteria, o que acontece se você ganhar a loteria, né? Vamos ver. Podemos passar. Então, aí a gente vai passar por um processo de certificação, não é? In case we get it. Sí. Bueno, si uno está preparando para su certificación de ingresos, hay unas preguntas que uno tiene que pensar. Por ejemplo, si uno trabaja todo el año lo mismo, ¿qué espera de un cambio? ¿Cómo va a trabajar en unos meses? También si uno tiene trabajo autónomo, si uno está trabajando para ellos mismos, para él mismo, ella mismo, ¿qué cambios está esperando de los clientes de contratos? También hablar con su jefe, con recursos humanos, sobre los cambios que puede esperar de horas, de todo. Y al final, a veces sirve a uno a consolidar sus activos. Por ejemplo, si tiene una cuenta bancaria que no se use, que no recibe dividendos o interés en esa cuenta, puede pensar en ponerlo en otra cuenta. Então, gente, no caso, qualquer tipo de mudança no seu trabalho que você possa prever,
tanto se você for autônomo quanto se você for empregado, você precisa já avaliar para você poder anunciar, para você poder declarar que você tem, né, isso em vista. Então, é importante a gente comunicar qualquer tipo de mudança, antecipar qualquer tipo de mudança que possa acontecer em relação ao seu ingresso salarial, tá bem? Podemos passar para o próximo? Tá bom. Ok. Entonces todos los Bem, documentos que uno necesita. if you can go like quickly on it. Aqui, gente, eles Yeah. têm todos os documentos, né, que vocês vão precisar. Ben, which ones are like the main ones? Quais são os documentos principais? They're all important. I would say the important thing is we could tell people to save the slide and try to have all of it ready to submit at the time of income certification. Not one piece at a time, but you should try to submit all of it. Gente, and to save the slides. Desculpa, Ben, cortou um pouquinho. O que ele está falando é importante, porque a gente já está, né, o tempo está terminando, quando você for submeter os seus documentos, como eles estão falando assim, ou qualquer documento com foto, né, se você trabalha formalmente o W2, o importante é que você faça tudo de uma vez, os documentos todos juntos, aplicar e provar e anexar todos juntos. Então, a declaração de renda. Então, tudo isso a gente pode explicar, né, para aquelas pessoas que ganharem a loteria, a gente ajuda a ser certificado. Então, é só para vocês terem uma ideia dos documentos que são... Ben, eu vou falar um pouquinho sobre tudo que entra na sua conta, gente, do banco. Vai ser exigido que você explique aquele valor, se foi um valor que você recebeu do trabalho, se foi um amigo que lhe emprestou dinheiro, um familiar que lhe deu um dinheiro. Então, é importante que as pessoas não deixem que a sua conta, por exemplo, às vezes tem gente que faz o cash de um cheque para um amigo que não tem uma conta. Aí depois você tem que explicar como é que aquele dinheiro entrou. Então, tudo que entrar na sua conta, você vai ter que explicar. Pode ser uma tip, pode ser uma gorjeta. Então, é importante que você explique cada depósito. Não é isso, Ben? Sí, pues no todos los depósitos tienen que explicar. Creo que solo depósitos más de $100 que no son mais de obvios, $100. como que no podemos ver claro que es algo de su trabajo, por ejemplo. Ok, então qualquer depósito com mais de $100, né, Ben? Tem que explicar. Então é bom que a gente saiba o que está entrando na nossa conta, né? Porque às vezes a gente deixa um amigo, né, para poder passar um dinheiro. Eu sei porque quando eu vou ajudar com certificação, é algo que as pessoas falam, mas dinheiro eu ganhei da minha família. Tem que explicar, tem que dizer, foi um presente, né? Só uma vez. Então é bom que a gente comece a controlar o que entra e sai da nossa conta, não é isso, Ben? It's important to know what we're gonna have, because we have to explain, right? Yes. Okay. Então vamos para a próxima. Sí. Yo creo que podemos pasar por este slide. Creo que lo más importante es solo saber un estado tiene que entregar todas las páginas de un estado de cuenta bancaria, aunque no tiene información de los depósitos o nada de la cuenta. Ok, gente, isso é importante mesmo. Quando você for solicitado para você mostrar, por exemplo, os extratos do banco, sempre mostrar todas as páginas. Não deixar só, vou mostrar só os depósitos. É o extrato completo. Ok, vamos para a próxima. Porque es la parte que yo veo más frecuentemente que uno no haga. É porque o Ben está falando que, muito frequentemente, é que ele observa que as pessoas não submetem o extrato completo. É um documento que quase sempre, né, ele tem que pedir outra vez. Então, por isso que ele escolheu esse para reforçar. Quando for mandar o extrato, manda completo. Todas as páginas que o banco fornecer. Vamos para isso. Ok. Ben, if you think it's not important, we can just go for it. Just let us know. Yeah, I mean, it's definitely important
yo dijera que algo importante saber de aquí es que no puedes rentar la unidad y tampoco tiene que vivir siempre como todo el año. No puede salir de vivir allá por alguna razón, a vivir con otra persona, por ejemplo. También que siempre, si uno quiere vender una unidad, tiene que decir a la ciudad y siempre va a seguir accesible de affordable. Siempre va a seguir, no va a subir el precio por los Isso é muito importante. Essa unidade, a gente imagina que a pessoa que está aplicando para ela precisa morar nela. Então, se alguém compra essa unidade, não pode alugar essa unidade a pessoa, vou morar com outra pessoa e vou alugar esse apartamento. Não. Esse apartamento terá que sempre ser sua moradia principal. E se um dia você quiser vender esse imóvel, você pode, mas tem que ser via programa da cidade. Então, né, quem compra nessas condições tem que saber que o que você pode ganhar é sempre proporcional ao que essa unidade representa. Então, vai ser sempre um preço mais baixo do que o mercado, tá bem? Então, quem quer se candidatar a essa unidade é porque quer morar nela, como residência principal. Podemos passar para o próximo. Aquí recursos de los cursos de comprador de primera vez, los primeros dos, a nuestra página de vivienda de inclusión y unos prestamistas, também prestadores. Então, aqui também tem outros recursos que você pode buscar, como se você quiser fazer o curso de compradores de casa pela primeira vez, também lenders. Então, veja, tem uma série de recursos que estão disponíveis caso você queira conversar com a gente, para que a gente possa ajudar. Pode passar para a próxima. Ok. Já as gostei, oportunidades Ben, para parece cobrar. bonito. Bueno, pues esas oportunidades esperamos temprano en la primavera para los próximos, los primeros dos de 109 Prospect y 13 Alpine. Vamos a compartir información de esos condominios juntos. Todos son de 2 habitaciones. Y todavía no sabemos los precios y exactamente cuándo a lanzar esas aplicaciones, pero puede esperar estos pronto. Son edificios bien bonitos. Então esses dois já estão quase prontos, né, Ben? Esse primeiro prédio da 109 da Prospect e da 13, eles estão, gente, já quase prontinhos para serem disponibilizados. Os dois são unidades de 2 quartos, não é isso, Ben? Do you know how many units in each one of the buildings or not yet? 3 unidades van a haber y yo creo que todas las unidades son de 800 ingresos. Ok, e são de 2 quartos, né? 2 bedrooms. Sí. Yo creo que quizás hay uno de 110%. Sim. Então, gente, nesse caso, ele disse que o que ele acredita é que são pessoas que estejam dentro do 80% da renda média que a gente falou antes, mas é possível que tenha alguma unidade para quem ganha um pouquinho mais, que está 110, né? Mas não sabe ainda. Ben, do you know when we're gonna know a little bit more about it? Is it gonna be next year, this year? Puedes saber más información en como menos de 2 semanas, yo creo que. Lo siento. No para esa oportunidad, probablemente va a saber más en enero. Okay. Pero hay otra oportunidad, sabes que de Alloy en Assembly Row, eso vamos a lançar dentro de 2 semanas. Então, gente, veja bem, essa unidade, ou esse prédio aqui que vocês estão vendo aqui, aqui direito do Assembly Row, eles estão revendendo. Essa vai ter mais detalhes. E
Aí a gente está fazendo essa live antes, porque a gente quer que vocês se preparem, né, com a carta de crédito, com o curso de moradores, né, de compradores de casa pela primeira vez, já podem conversar com o seu gerente do banco, né, para poder, porque quando anunciar, tem 30 dias, né, Ben? When they announce, we have 30 days to provide. Normalmente sim. Aham. Para esa oportunidad de Alloy vamos a venderlo más rápido porque es Ok. una reventa. Entonces alguien lo está vendiendo y necesitamos vender un poco más antes. Va a Ok. tener un poco menos de 3 semanas para poder entregar las aplicaciones. E quantos quartos, Ben, essa do Alloy? A 2 cuartos y el promedio es de 80% de ingresos. Então tá, nessa que vai sair primeiro, gente, dali no Assembly Row, que todo mundo, né, gosta e sabe que os apartamentos são maravilhosos, vai sair, no caso, uma unidade com 2 quartos e para pessoas que estão dentro dessa faixa de 80% da renda média anual. And Ben, e a 60 da Cross Street? Sí, al final, esa oportunidad va a tener 9 unidades. Tenemos menos información porque no va a lanzar hasta quizás después en la primavera o temprano en el verano del próximo año. A verdade, gente, nessa da 60 da Cross Street, que é ali em East Somerville, mas só vão lançar entre a primavera e o verão. Ben, você pensa que essas 9 unidades vão ter apartamentos de 1, 2 quartos, talvez 3? Você tem ideia? Yo creo que la mayoría son de 2 habitaciones. Quizás hay una unidad de 3. Lo siento, yo no. Não tem problema, a gente tá na expectativa. Então, é possível, gente, que nessa da Cross Street são 9 unidades que vão ser disponíveis para venda. Então, como vai ser na primavera ou verão, quem está interessado pode já se preparar, falar com seu gerente, tem tempo para ver suas finanças, para economizar um dinheiro, não é, Ben? Sim. Vamos get ready, né? Eu acho. Então, vamos para o próximo slide, gente? Então, aqui estão todos os contatos, né, Ben? Quem quiser entrar em contato. Sí, lo siento, yo estaba... Esta información de contacto, por favor, que se sientan libres de contactarnos por correo electrónico o teléfono con cualquier pregunta. También puede venir a la oficina a 50 Evergreen Ave en Somerville. Y también cada quintas-feiras, así se dice, tenemos horario a 2 horas de la oficina virtual que estamos disponibles para contestar cualquier preguntas. Olha, gente, é importante saber, todas as quintas-feiras, de 5h30 às 7h30, o Ben, o Andrés, o time deles está disponível virtualmente para responder as suas perguntas. Então, você pode mandar um e-mail, pode ligar, tem o fax, pode visitar o escritório e também online em todas as quintas-feiras nesse horário, nesse link que a gente vai deixar disponibilizado aqui, para você tirar alguma dúvida, tá bem? Vamos passar para o próximo? Creo que es tudo. Agora as perguntas, né? Então, Ben e Andrés, muito obrigada por vocês estarem não só aqui na live, mas por vocês estarem disponíveis o tempo inteiro, procurando responder as perguntas durante, né, o ano inteiro, não é só hoje, não é só agora. Então, nesse caso, a gente queria agradecer muito a participação de vocês e dizer para quem tem um interesse, quem tem um sonho, quem nunca tinha pensado nisso, mas agora começou a pensar, qualquer dúvida que você tenha nesse processo, não deixe de entrar em contato conosco. Com o Andrés, com o Ben, vocês têm o Summer Viva, que vocês já conhecem também, que podem fazer essa ponte entre vocês e o Ben e o Andrés. Então, é importante a gente começar a pensar, é possível, né? Os preços dos apartamentos de moradia acessíveis são preços, assim, que são inimagináveis no mercado. Então, vamos pensar agora
O que você precisa fazer para realizar o seu sonho? Vai começar conversando com o seu gerente do banco? Você vai começar a salvar um dinheiro? Então, é muito importante saber que nós estamos aqui para orientar você, e é importante que você saiba que 3 brasileiros, pelo menos, que passaram pelo nosso programa, já estão na sua casa própria em Summerville, graças a este programa. Compraram um apartamento a um preço acessível, passaram por todos isso e hoje estão felizes da vida. Então, vamos acreditar que é possível, a cidade está do seu lado, o Andrés e o Ben estão ótimos, já estão falando portunhol. Andrés e Ben, vocês querem falar mais alguma coisa? Lo siento, yo no sabía si yo estaba tan cerca a la pantalla. Yo vi que de los tamaños de los condominios de 60 Court Street, van a haber 2 estudios, 4 de una habitación, 2 habitaciones y 1 de 3 habitaciones. Isso o da Cross, né? Da Cross Street? Sim. Olha, gente, todo mundo quer apartamento de 3 quartos. Quem tem família fala, eu queria comprar um apartamento de 3 quartos. E daí a gente já está anunciando que a gente vai ter essa oportunidade. Então, vamos aproveitar, começar a organizar a nossa vida para que a gente possa, assim, sou proprietário de um imóvel em Summerville. Tá bem? Quer falar alguma coisa? Quer dizer um tchau para a nossa audiência? Muito obrigado. Obrigada a vocês. Obrigada, Liliane. Obrigada, Thomas, Juninho, Brazilian Times. E nós estamos aqui para ajudar vocês no que for preciso, tá bem?